Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Vamos para mais uma aula. Aleluia. Aleluia. Aula 31 hoje, irmãos. 31 aulas já do panorama bíblico. Você que pode abrir a sua Bíblia, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. É uma passagem bem conhecida. Joel, capítulo 2, versículo 28. Estamos nos profetas menores, tá? E vamos estudar hoje o livro de Joel. E diz assim, Joel 2, 28: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém, irmãos? Amém. O nome do livro, Joel, em hebraico, seria Yoel. Ó, estou melhorando meu hebraico, irmãos. Que significa Jeová é Deus, né? Yahvé é Deus, né? Ou o Senhor é Deus. Em grego, né? Yoel é o mesmo significado, tá? O nome do profeta já carrega a mensagem central do livro, tá? Que é a soberania de Deus, né? O conhecimento e exclusividade de Deus em meio ao juízo e ao arrependimento, né? Em meio a tanta idolatria, nós declaramos, né? Só Jeová, só Yahvé é Deus, só o Senhor é Deus. Enquanto muita gente acha que qualquer outra coisa é Deus, só Jeová é Deus. Amém? Autor é o profeta Joel, aquele que dá nome ao livro, tá? Tá lá em Joel capítulo 1, versículo 1, ele mesmo testifica disso. Filho de Petuel, tá bom? Tem outros Joels na Bíblia, porém esse em particular ele é filho de Petuel. Fora isso, não há mais informações pessoais sobre ele, tá? Seu nome sugere uma família piedosa e seu estilo literário mostra profundo conhecimento da lei e dos profetas anteriores, indicando alguém instruído nas escrituras, tá? Mas não tem informações pessoais sobre esse profeta. A data ela não é exata, tá? Esse livro ele não tem um consenso de quando que ele foi escrito, de quando que esse profeta viveu e profetizou, tá? Existem duas principais correntes, tá? A primeira data seria uma data precoce, aproximadamente 835 a.C., tá? Durante o reinado do rei Joás, quando o sumo sacerdote Joiada governava como regente, mais ou menos lá na altura de 2 Reis 11:12, tá? A ausência de menção a reis estrangeiros e foco no sacerdócio no templo, né? A gente vai ver o livro falando muito disso, do templo, do sacerdócio, tá? Mas não fala exatamente um rei, não fala de guerras, não fala de algum acontecimento específico que a gente consegue datar. Opa, esse acontecimento aconteceu em tal ano, então o profeta estava vivendo nesse ano. O segundo critério seria a data tardia, né? Entre 500 e 400 a.C., tá? Após o exílio babilônico, tá? Por conta da menção a povos como gregos, no capítulo 3, versículo 6, e de expressões semelhantes a profetas pós-exílicos, tá? Então, pode ter acontecido nesses dois períodos, ou no reino de Joás, 835 a.C., ou após o exílio, tá? 500 a 400 a.C. Eu acredito mais que seja após o exílio, tá? Sabe por quê? Não fala de reis, não menciona o nome de nenhum rei. Então, nesse período pós-exílico já não tinha mais reis sobre Israel. E também o livro de Joel, ele tem muita referência cruzada com outros profetas. Ele cita muitas profecias de outros profetas. Isso indica que ele conhecia os livros desses outros profetas. Ou, se for o contrário, se ele veio antes, são os outros profetas que citam o livro dele. Amém? Amém. Enfim, até hoje os teólogos não têm uma conclusão se é antes ou depois. Mas isso parece ser intencional do Espírito Santo, né? Apesar da gente dizer, né? O autor é o profeta Joel, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Os profetas, os servos que escreveram são apenas escritores. Quem escreveu a Bíblia, quem é o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele que inspirou, está lá em Timóteo dizendo, né? Toda escritura ela não é de pessoal interpretação, mas ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Amém? Amém.
Joel profetizou em um período de grande calamidade nacional. Uma terrível praga de gafanhotos devastou Judá, destruindo plantações e deixando o povo em miséria. Essa tragédia serviu como um sinal do juízo de Deus e uma figura profética do dia do Senhor, um tempo de julgamento e restauração, tá? Tem bastante informações aqui, mas eu vou dar uma agilizada. Depois vocês conferem lá no panorama que eu vou enviar para vocês. Amém? Amém. Data incerta. O livro de Joel ele cita, né, vários outros profetas. Um fato interessante é que tem ausência de um pecado específico. A gente vê nos outros profetas todos denunciando: vocês idolatraram outros deuses, vocês se prostituíram na imoralidade sexual, vocês fizeram isso. O próprio livro de Oséias, né, que a gente viu na semana passada, ele fala sobre isso, né? O povo estava se prostituindo assim como a mulher adúltera. Mas no livro de Oséias ele simplesmente cita: vocês pecaram, por isso vieram as pragas, mas ele não cita qual o pecado. Isso também é um argumento sobre isso, né? Que o leitor de Joel, ele se identifica, né? Que nós temos um pecado, não importa qual o pecado que seja, esse pecado nos afasta de Deus. É aquela questão, né? Não tem um pecadinho e um pecadão. Pecado é pecado e nos afasta de Deus, gera uma barreira, né, entre esse nosso relacionamento, e pecado se conserta se arrependendo. Amém? Amém. Os temas teológicos principais: Dia do Senhor, tá? Apesar de ser um livro curto, 3 capítulos, é um livro que fala muito do Dia do Senhor, tá? É o tema central do livro, tá? Arrependimento genuíno, soberania de Deus sobre a natureza e as nações, tá? E o derramamento do Espírito Santo, tá? E a restauração completa. É um livro bem escatológico, tá? Ele fala bastante de coisas dos últimos tempos. O livro de Joel é uma das joias entre os profetas menores, curto, porém profundamente intenso. Ele transforma uma tragédia nacional, uma praga de gafanhotos e uma seca devastadora em uma mensagem espiritual atemporal sobre arrependimento, juízo e esperança. Joel se levanta como a voz de Deus em meio ao caos, chamando o povo a voltar-se de coração ao Senhor. Sua mensagem não se limita ao passado, ela ecoa até hoje, pois o profeta mostra que cada crise pode ser um convite divino à restauração. Com uma linguagem poética e profética, Joel anuncia o dia do Senhor, revelando tanto o juízo de Deus sobre o pecado, quanto a promessa gloriosa de restauração e derramamento do Espírito Santo, cumprida parcialmente em Pentecostes e plenamente no futuro de Deus, tá? Em resumo, Joel é um livro sobre despertar espiritual e o chamado de Deus para um povo que perdeu o fervor, mas ainda pode ser renovado pelo arrependimento e pela presença do Espírito Santo, tá? Vamos ao panorama. No capítulo 1, logo na introdução, ele se apresenta: Joel, filho de Petuel, tá? É apresentado logo no primeiro versículo. O nome Petuel, a gente já viu o que significa Joel, né? O nome Petuel, que é o nome do pai de Joel, significa amável para com Deus. E esta é a única menção, tá? Joel tem alguns na Bíblia, porém Petuel é a única vez que aparece esse nome na Bíblia, tá? Logo na abertura, o profeta se identifica como instrumento da palavra do Senhor, tá? Mostrando que a mensagem não nasce dele, mas vem de Deus e se destina a todo o povo. Versículo do 1 ao 3, do capítulo 1, a palavra foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutais todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Contai isso a vossos filhos, e vossos filhos aos filhos deles, e os filhos desses a outra geração. Olha que interessante o que ele pede, o que Deus anuncia através da boca de Joel. Ouçam essas palavras, os seus pais já ouviram, vocês estão ouvindo. Então vocês pegam essa palavra, anunciam aos seus filhos, e os filhos deles aos filhos deles, e os filhos deles à próxima geração ainda. Por isso que é interessante o livro não ter uma data.
Porque ele é atemporal, ele é para todas as gerações. Ele não é num contexto específico, para um povo específico, não, ele é um livro universal, ele é um livro para todos os povos, todas as línguas, todas as nações e todas as gerações. Amém? Joel inicia destacando que a palavra do Senhor não se limita a um tempo ou a pessoa, ela é geracional. A revelação não deveria parar no profeta. Foi ele que recebeu, anunciou aos pais, aos filhos. Isso também mostra a questão do relacionamento, né? De não depender só do profeta, só do pastor, só do altar. É um pai que ensina o filho ensina o neto, e assim vai passando diante, tá? A palavra sendo anunciada na própria casa, na própria família, tá bom? A revelação não deveria parar no profeta, mas ser anunciada, narrada e transmitida de geração em geração. Essa ênfase pode explicar o motivo pelo qual o livro não especifica claramente o período histórico, porque sua mensagem é atemporal, válida para todo o tempo e todo o povo, tá? Do verso 4 em diante, a gente vê o que é o específico, qual que é a palavra que deve ser anunciada. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. A sequência de 4 tipos de gafanhotos descreve uma devastação total e progressiva. Não é apenas um ataque natural, mas uma figura profética da destruição que viria como juízo de Deus, tá? O que está dizendo? O que sobrou de uma destruição, tem outra pior vindo. E se sobrar mais alguma coisa, vem outra ainda. São 4 tipos de gafanhotos, mostrando que o pecado daquele povo trouxe uma destruição geral, tá? Não é apenas no verso 6, Joel compara os gafanhotos a um povo poderoso. Olha que interessante. Um exército disciplinado, mostrando que Deus pode usar até calamidades naturais como instrumentos de correção, tá? Esses 4 gafanhotos que são citados no versículo 4, no versículo 6, Deus ele fala, e vem um enxame de gafanhoto, e aí ele começa a citar detalhes que se assemelham ao exército, e depois ele ainda fala, esse é o exército do Senhor, tá? Então não era um simples desastre natural, mas era um juízo de Deus sobre aquele povo, tá? Do versículo 5 até o versículo 12, a gente vê 3 esferas afetadas pela praga, tá? A praga não atingiu apenas a terra, mas todas as áreas da vida nacional. Em primeiro lugar, luxos, privilégios e prazeres, versículo 5 até o versículo 7. Vai citar mais ou menos assim: os beberrões estão chamados a acordar, pois o vinho, símbolo do prazer e da celebração, desapareceu. O juízo de Deus atinge primeiro o supérfluo, tá? Primeiro o superficial, primeiro os excessos, primeiros prazeres que anestesiavam a alma deles, tá? Primeiro aquilo que o povo celebrava foi tirado, o vinho, os prazeres foi tirado. E ali o povo, mesmo assim, o povo não se arrependeu. E aí depois vem a segunda esfera, que é o culto e a adoração, versículo 8 até o versículo 10. A devastação afetou o templo, sem colheitas não havia ofertas nem libações, os sacerdotes lamentam, pois não podem ministrar ao Senhor. Deus está mostrando que rituais sem coração não sustentam a adoração verdadeira. Aquele povo, assim como era no tempo de Oséias e dos outros profetas, o culto estava acontecendo normal, porém o povo tinha muito sacrifício e pouca misericórdia, muito sacrifício e pouca obediência, muito conhecimento de qualquer coisa, menos conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então ali vem primeiro a primeira esfera, que é os luxos, o vinho. A segunda esfera, o culto estava sendo atrapalhado ali, estava sendo afetado, não tinham mais o que oferecer nos cultos, não tinha mais salário dos sacerdotes, não tinha mais como fazer os cultos. Em terceiro lugar, as necessidades básicas de sobrevivência, do versículo 11 e versículo 12. Os lavradores e os vinhateiros lamentam, o alimento acabou, né? O povo sente a sentença de morte. Sem trigo, vinho, azeite, não há sustento. Joel mostra a gravidade do juízo. Uma coisa é perder o luxo, outra coisa é ser privado de ir para a igreja cultuar. Mas o extremo é não ter nem o que comer mais. É o povo já chegar na calamidade da fome. Amém? Amém. Do
versículo 13 até o 20, aí a gente vê o chamado ao arrependimento e o clamor, né? O profeta agora convoca o povo ao arrependimento coletivo. Cingivos, lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, vinde, passai a noite vestidos de pano de saco, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, versos 13 e versos 14, tá? E é bem interessante que parece que o arrependimento vai por esfera também. Ele primeiro vai nos sacerdotes, vai primeiro nos sacerdotes e nos ministros, versículo 13. Depois vai nos anciãos e no povo, versículo 14, tá? E depois ele vai anunciar o juízo do Senhor, tá? O juízo visto como o sinal do dia do Senhor, o tempo da intervenção divina, versículo 15. O dia do Senhor, irmãos, ele é difícil de explicar, tá? Porque o dia do Senhor ele se cumpre de várias maneiras. É mais uma vez aquilo que foi falado, é uma promessa, é uma profecia de múltipla referência, tá? Ele se cumpriu de certa forma na época de Joel, tá? Ele se cumpriu de certa forma em Jesus e ele vai se cumprir no final dos tempos também, o dia do Senhor. Amém? Amém. O dia do Senhor, a gente vai ver nos profetas muitos falando disso o tempo todo. Até mesmo no Novo Testamento ainda é mencionado, mas com menos frequência, tá? Mas o dia do Senhor é isso, tá? Eles tinham alguns feriados, principalmente o dia da expiação, era conhecido como dia do Senhor também. O jubileu, que acontecia a cada 50 anos, também era conhecido como dia do Senhor. Mas aqui nos profetas é mais um dia de juízo. O dia que Deus se manifestar na terra, esse vai ser o dia do Senhor, tá? Então, aconteceu de Deus se manifestar naquela época, de se manifestar em Cristo aqui na terra para nos salvar, e acontecerá na volta de Cristo também o dia do Senhor. Amém? Nos versos 17 e 20, Joel amplia o lamento. A própria terra, os animais e as árvores sofrem. Ele vai dizer: a criação geme diante da destruição e o profeta se une a ela em clamor. Até os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram. Versículo 20. Essa imagem, ela é bem interessante, que ela reflete bastante Romanos 8, do versículo 22 ao 26, vai dizendo: toda a criação geme, aguardando a redenção, né? Capítulo 2. Depois de descrever a devastação presente no capítulo 1, Joel agora amplia a visão. A praga de gafanhotos se torna uma figura profética do dia do Senhor. Um tempo de juízo, terror, mas também de esperança e restauração. Nesse capítulo, o profeta conduz o povo da consciência do castigo à convocação ao arrependimento e finalmente a promessa de renovação espiritual. Versículo 1 e 2, né? Tocai a trombeta em Sião e dai alarme no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Como eu disse, né? Ele é de múltipla referência. Naquela época ele já falava: está perto o dia do Senhor, ele vai se cumprir nessa geração, e se cumpriu naquela geração. O toque da trombeta era um chamado à guerra ou ao arrependimento coletivo. Aqui soa como um alarme espiritual. O dia do Senhor está próximo. Joel descreve como dia de trevas e escuridão, nuvens e densas trevas, uma linguagem que revela o peso do juízo de Deus sobre o pecado e a corrupção. Do versículo 3 até o 11, Joel descreve o avanço de um exército poderoso, devastando tudo diante de si. Lembra no capítulo 1, do versículo 4, vai falar dos quatro tipos de gafanhotos. Versículo 6 vai falar do enxame de gafanhotos e que ele se assemelhava a um exército, que era o exército do Senhor. No versículo 3 até o 11 do capítulo 2, volta esse exército de novo, mas agora ele não está mais assemelhando aos gafanhotos, e sim um exército mesmo, tá? Tanto a gafanhotos quanto ao exército humano. Diante dele consome o fogo e atrás dele abrasa a chama. Diante dele a terra é como Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Está dizendo que diante desse exército, na frente do deserto, é como se fosse um paraíso. A terra é como um Éden, mas atrás dele é como um deserto. Então assim, se arrependo antes dele chegar.
Vocês estão na terra, vocês ainda estão colhendo, mas se arrependam, porque se vocês estão vivendo como se fosse no Éden, quando esse exército chegar, quando o dia do Senhor chegar, ele vai consumir tudo. O Éden vai se tornar como um deserto. É isso. E bem interessante que, semelhante ao livro de Lamentações, esse exército ele não tem o nome de uma nação. Não são os babilônios, não são os assírios, não são os gregos, não são os romanos, não são os medo-persas. Não tem um nome esse exército. Está dizendo que o exército é de Deus. É a mão de Deus pesando sobre o povo. Amém? Amém. Misericórdia, né? Acho que eu estou querendo ir embora, né? Quem se arrependeu de ter vindo hoje? Eu estou me arrependendo de aqui. Vamos lá, eu parei no 3 ao 11, né? É isso? Foi. Isso, do 12 ao 14, mais um chamado ao arrependimento. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto, versículo 12. E mesmo diante do juízo, né, a esperança, e ela se expressa em um convite divino. Ainda assim agora mesmo, o arrependimento pedido por Deus não é um ritual, mas um profundo e sincero, tá? Aí no versículo 13, que é um dos versículos mais profundos de Joel, se vocês quiserem até anotar aí, versículo 13 de Joel 2, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É como eu disse, o arrependimento do povo era uma performance, era um teatro, igual a gente fez aqui. Era um teatrinho, era encenação, não era real. Era, eu vou matar um boi porque eu tenho um boi para matar e eu pequei, eu vou continuar pecando. Não era uma mudança de coração, tá? Então eles rasgavam as vestes porque o guarda-roupa deles tinha mais vestes para eles vestirem, mas o coração deles ainda era um coração de pedra. O Senhor é descrito como misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, no versículo 13, né? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Vocês lembram da aula de Êxodo? Foi a terceira aula que a gente teve. Êxodo, ano passado. Êxodo 34:6, ele fala exatamente isso, tá? É o caráter de Deus. Quando Moisés ele pede, Senhor, que eu possa ver a tua face. Aí Deus fala para ele, minha face ninguém pode ver e viverá. Mas eu farei passar diante de ti a minha bondade. Vai lá, coloca Moisés na fenda da rocha, coloca a mão por cima, e aí passa Deus de costas, ele olha, fica com o rosto reluzente. Quando Deus passa, ele não passa em silêncio. Ele vai lá e fala, eu, o Senhor, sou misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Esse caráter de Deus, essa descrição, né, do nome de Deus, do caráter de Deus é citado em Salmos, é citado em outros profetas, e aqui ele chama o povo arrependido. Arrependam-se, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, grande em misericórdia, grande em benignidade, tá? Joel mostra que Deus prefere perdoar do que trazer juízo e se alegrar em restaurar, né? Porém o povo, né, continua ainda sem se arrepender. Do versículo 15 até o 17 vai dizer assim, tocai a trombeta em Sião, versículo 15, né? Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Mais uma vez, se eu não me engano já é a terceira ou quarta vez que o profeta ele chama, toquem a trombeta, arrependam-se, santificam um jejum, santificam oração, tá? Versículo 17, poupa o teu povo, ó Senhor, ao clamor do profeta, tá? Aí fazer aqui a solidariedade espiritual. O pecado é pessoal, mas as consequências são comunitárias, por isso toda nação deve se humilhar diante de Deus. Do versículo 18 até o 27, a gente vê a restauração, tá? Versículo 18, então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Após o arrependimento vem a resposta graciosa de Deus, ele reverte o juízo. O sol é restaurado, as colheitas voltam, os animais se alimentam novamente e a chuva volta no tempo certo. Versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha só como é que o nosso Deus é misericordioso. Anos após anos o povo pecando,
anos após anos ele enviando profetas, eles matando profetas, como diz Jesus, mas vocês que matam os profetas, anos após anos com comichão no ouvido, sem ouvir a palavra profética, mas todo o povo realmente escuta, realmente se arrepende, então Deus ele já traz a restituição, né? Versículo 18, né, do capítulo 2, ele se compadeceu do seu povo, e versículo 25, a promessa, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Amém? Amém? Essa promessa é uma das mais belas da Bíblia. Deus pode restaurar o tempo perdido, tá? Não importa se foi um, se foi dois, se foi três, se foi 4 tipos de gafanhoto, se foi o cortador, se foi o migrador, se foi... Não importa qual foi, se foi um exército, o próprio Deus ele tem condições de fazer tudo novo. Amém? Amém. Do 28 ao 32, esses é o mais conhecido, tá? 28, e há de ser depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Amém? Então depois, o compromisso de Deus não é simplesmente em restaurar a colheita, não é simplesmente restaurar o que o gafanhoto cortou, o que o gafanhoto comeu, o que o gafanhoto destruiu. É restaurar o seu povo. Tá? Mais do que um coração voltado a Deus, ele nos dá um novo espírito. Volta lá, ó, Salmo 51, quando Davi se arrepende, o que ele fala para Deus? Senhor, dai-me um novo coração e renove em mim um espírito quebrantado. Amém? Amém. E aqui isso aponta para Atos 2, né? O próprio Pedro, né? Ele começa a pregar para o povo, quando eles estavam falando em línguas, o povo dizendo, ó, eles estão bêbados, estão tudo bêbados. Aí Pedro diz, ó, varões, não achem que eles estão bêbados, porque ainda é 9 horas da manhã, está cedo para isso, está cedo para beber. E outra, aqui está se cumprindo o que foi falado através do profeta, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, amém? E isso se cumpre em Atos, e também tem o derramar até hoje sobre as nossas vidas. Quem é cheio do Espírito Santo aí, dá glória a Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que ele ainda derrama o Espírito sobre toda a carne. Capítulo 3, o último capítulo, né? Do versículo 1 até o versículo 8, ele vai falar do juízo das nações, tá? É uma profecia escatológica, tá? Naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, né? Ele vai falar das nações. Deus anuncia que chegará o tempo em que todas as nações serão reunidas para o juízo, o lugar chamado Vale de Josafá, que significa o Senhor julga, né? Vai ser um vale de julgamento mesmo. Não se trata necessariamente de um local geográfico específico, mas de um símbolo do tribunal divino, onde Deus julgará as nações por causa do seu povo, tá? Isso aponta até para o trono branco lá em Apocalipse, tá? Os pecados das nações são detalhados, né? Diferente dos pecados de Israel, de Judá, que Deus não dá detalhes, ele simplesmente fala para se arrepender, não importa o que você pecou, se arrepende. Mas os das nações, eles são detalhados, né? Espalharam Israel entre os povos, dividiram a terra do Senhor e trataram o povo santo como mercadoria, tá? Deus promete distribuir cada injustiça. O juízo é justo e direto. Quem ferir o povo de Deus enfrentará a justiça divina. Ou seja, enquanto o juízo de Deus estava, a mão de Deus estava repousando sobre o povo, o juízo de Deus estava sobre o povo, vieram outras nações, se aproveitaram que o povo estava fraco, estava oprimido, e se aproveitaram para subjugar o povo. Então Deus ele traz juízo sobre esse povo também. Versículo 9 ao 17, proclamai isso entre as nações, preparai guerra. Aqui Joel descreve uma guerra santa, mas invertendo a imagem clássica de paz de Isaías 2,4, onde se transforma a espada em arado. Em Joel os povos são convocados a fazer o contrário, né? Forjar espadas das vossas reias de arado. É a imagem de um último confronto entre o mal e o bem, né? O dia em que o Senhor julgará todas as nações rebeldes. Multidões, multidões no vale da decisão. Versículo 14. O vale da decisão é onde se determinará o destino eterno das nações. A linguagem apocalíptica continua. O sol e a lua escurecem. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, a gente vê isso em Mateus 24. As estrelas perdem o seu brilho. Está lá em versículo 15. Sinais de um juízo cósmico, tá?
lembrando das palavras de Jesus em Mateus 24, 29, tá? Mas em meio ao caos, o Senhor é refúgio para o seu povo. Versículo 16, ele habitará em Sião e Jerusalém será chamada santa. Versículo 17, aqui encontramos uma antevisão do reino messiânico, quando Cristo reinará e não haverá mais profanação nem violência, tá? Lá no milênio. Do versículo 18 até o 21, que é o último bloco, após o juízo vem a plenitude da restauração. O versículo 18 vai dizer assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. É uma profecia sobre o reino de Cristo, né? Lá no milênio. E essas imagens representam a abundância, fertilidade e renovação espiritual, uma reversão completa da destruição dos capítulos anteriores. Tá lá no... Isso tem um paralelo com Ezequiel 47, né? Que vai dizer: o ribeiro sairá da casa do Senhor, né? Simboliza a vida fluindo da presença de Deus, semelhante a visão de Ezequiel 47, a promessa de Jesus em João 7,38 e também em Apocalipse 21, 22, que vai falar: e me mostrou um rio de águas vivas, né? Eu acho que é Apocalipse 22, falando do rio da água da água da vida. Versículo 19, enquanto as nações inimigas são desoladas, Judá e Jerusalém permanecerão para sempre. O livro termina com uma nota de justiça divina: e o Senhor habitará em Sião. Versículo 21, tá bom? Representa muito o tabernáculo de Deus, né? Vai dizer, né? Em João 1, que Cristo habitou entre nós, Cristo tabernaculou entre nós. Vai falar em Apocalipse 22, né? Essa é a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus entre os homens, né? Aponta muito para isso, tá? Resumindo, tá, irmãos? Em primeiro lugar, o juízo de Deus é inevitável, mas não é o fim, tá? A gente vê isso lá no capítulo 1, do 4 ao 12. A gente vê o arrependimento verdadeiro, o caminho para a restauração, do capítulo 2 ao versículo 13, fala, né, do rasgai as vossas vestes, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. O dia do Senhor é o grande tema do livro, tá? Deus é justo, mas também é misericordioso. O Espírito Santo é prometido a todos os crentes. Vai dizer que o Espírito, ele derramará o Espírito sobre toda a carne. Não é sobre alguma, não é sobre as carnes mais nobres, não. É sobre toda a carne, não é só sobre a picanha, não. Vai vir sobre a costela também. As nações serão julgadas. Sião e Jerusalém simbolizam a habitação eterna de Deus. O que a gente tirar de Sião e Jerusalém do Antigo Testamento e colocar como céu, paraíso, no Novo Testamento é a mesma coisa, tá? O que aponta para Cristo? O dia do Senhor, né? Com certeza, o governo de Cristo, né? O chamado ao arrependimento, né? O evangelho pregado por Cristo fala muito de arrependimento, o derramamento do Espírito, tá? A promessa de salvação universal, tá? Vai falar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2,32. E a restauração e restituição, tá? A restauração de todas as coisas. Deus vai fazer tudo novo. Amém? Amém. Tem mais material no PDF que eu vou enviar para vocês, depois vocês leem, tá, irmãos? Vou finalizar aqui só com a conclusão. O livro de Joel é uma convocação divina que atravessa os séculos. Ele começa com juízo, destruição, passa pelo clamor do arrependimento e termina com esperança, restauração e plenitude espiritual. A mensagem é clara: Deus ainda fala em meio às ruínas. Quando tudo parece perdido, ele chama seu povo a voltar-se de coração, porque não há calamidade maior do que viver longe da sua presença. Joel mostra que o juízo de Deus não é o fim, mas o meio para um novo começo. A praga de gafanhotos foi o alarme, o arrependimento, o caminho, o Espírito é a resposta, tá? O arrependimento foi o caminho e o Espírito Santo a resposta, tá? A solução. No mesmo livro em que vemos o povo lamentando a perda do vinho, do trigo, do azeite, Deus promete derramar o vinho novo, que é o Espírito Santo, o pão da sua presença e o óleo da unção, tá? Ele não apenas restaura o que foi destruído, ele restitui o tempo perdido e transforma o deserto em jardim.
tá? As passagens conhecidas dele, né? Joel 2,13, Joel 2,25, Joel 2,28, né? Rasgai o vosso coração nas vossas vestes e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses 3 versículos resumem, né, a profecia de Joel, né, que a gente podia até mesmo de chamar o Evangelho segundo Joel, que é bem parecido com os Evangelhos. Arrependimento, restauração e presença. Assim como o povo de Judá, de cada geração, é chamado a responder à voz profética de Deus e a transmitir a mensagem para os filhos e filhos dos filhos, lembrando que o Senhor ainda é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Joel. Ele enfrentou o juízo em nosso lugar, concedeu perdão e hoje nos dá o Espírito Santo para vivermos em santidade e esperança até o dia em que o Senhor habitará em Sião para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Por enquanto, esse foi o livro de Joel. Esse foi a aula de hoje. Deus abençoe a todos e até